quero nesta manhã deixar uma palavra para o teu coração. Amém. Se encontra em Neemias, capítulo de número 13, versículo de número 3, 4 e 5, apenas esses 3 versículos. E diz assim: sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, incenso, utensílios, e o dízimos do grão, do mosto, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Amém? Amém. Meus amados irmãos, todos nós sabemos que Neemias foi aquele que construiu ou reconstruiu os muros de Jerusalém. Quando nós olhamos para dentro deste livro, nós vamos perceber um detalhe muito importante. Já de início, o nome Neemias significa consolador. E essa palavra, esse nome vai nos lembrar de alguém, vai nos levar a entender que Jesus enviou o Consolador também, para edificar algo, ou edificar as nossas vidas. A palavra edificar significa colocar de pé o que antes estava e que agora está caído. Ou seja, colocar de pé o que estava caído, mas que agora está de pé, porque o Consolador veio para restaurar. O interessante é que Neemias estava em Suzã, e a Bíblia Sagrada nos diz que Neemias, quando ele estava naquela terra, Neemias, ele ouve uma notícia de que os nobres da sua época estavam ainda em desprezo, grande opressão e principalmente em opróbrio, em vergonha. E a Bíblia Sagrada nos diz que Neemias, ele vai ficar triste. Mas o interessante, se você observar, Neemias, ele era copeiro do rei. Neemias não deixou de servir ao rei, mesmo em momento de crise na sua vida, em tristeza na sua vida. Nesta manhã, aproveitando o gancho dessa palavra, eu quero dizer para você: não importa os momentos que você está enfrentando, de tristeza, de assolamento, continue servindo ao rei, continue adorando ao rei. E a Bíblia Sagrada nos diz que o rei percebe que Neemias está diferente. E Neemias é introduzido à presença do rei, e o rei indaga Neemias e vai perguntar a Neemias: Neemias, o que está acontecendo? Porque o seu semblante está diferente. E a Bíblia Sagrada nos diz que Neemias vai dizer para ele: como não poderia ficar triste vendo meu povo ir ao próprio, em vergonha? E a Bíblia Sagrada nos diz que o rei vai dar a Neemias uma legalidade para ele pedir o que quiser. E Neemias vai dobrar o seu joelho e vai pedir ao rei: rei, eu quero que tu me envie para poder restaurar os muros que estão caídos. E o interessante é que o rei vai dar a Neemias essa legalidade. E nós observamos uma coisa: no coração de Neemias estava o desejo do id. Nos nossos corações também tem que prevalecer o desejo do id. Nós não podemos nos acomodar, ver pessoas sofrendo ao nosso redor e nós queremos só para nós. Nós retemos a isso, mas nós temos que entender e enxergarmos a dimensão das coisas, porque nos dias atuais de hoje, pessoas, enquanto nós estamos debaixo da graça, desfrutando do bom e do melhor, porque o reino do céu nos propõe isso. Enquanto partida, há pessoas lá fora que estão sofrendo, há pessoas lá fora que estão com a vida arruinada, há pessoas lá fora que precisam ser edificadas, colocadas de pé, assim como um dia nós também fomos colocados. E a Bíblia Sagrada nos diz que o rei vai dar carta a Neemias, porque precisava de carta para poder atravessar as margens daquele rio e poder chegar naquela localidade sem impedimento, porque Neemias sabia que as pessoas iriam parar ele. E nesta noite eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida. Assim como Neemias recebeu cartas para poder entrar e sair, para poder atravessar as fronteiras, Deus vai te dar cartas de autoridade nesta manhã. Deus vai te dar cartas de autoridade, e essa carta de autoridade foi legalizada no nome de Jesus. Ele falou: eis que vos dou poder
para pisar em serpentes e escorpiões. Eis que vos dou poder, no meu nome expulsarão demônios, no meu nome realizarão coisas grandes e tremendas, até maiores do que eu fiz. E se eu fosse você, pegava essa legalidade. A Bíblia Sagrada nos diz que o rei ainda vai dar a Neemias exército para caminhar com ele. E o interessante é que todo servo de Deus não anda sozinho. Todo servo de Deus tem uma comitiva angelical ao lado dele, à disposição dele. E a Bíblia Sagrada nos diz que Neemias ele reconstrói os muros. Em 52 dias houve uma perseguição. Sanbalat e Tobia perseguiram todos aqueles que desejam fazer a obra do Senhor. Sempre vai ter levante. Mas o interessante é que Neemias consegue vencer. E quando chega no capítulo de número 13, o texto da qual nós abordamos nesta manhã, vai falar que o antigo inimigo vai ressurgir. Olhe para o teu irmão, diga para ele assim, olha, não baixe a guarda. Olha para ele, fala para ele, não baixe a guarda, porque o inimigo é persistente. A Bíblia Sagrada nos diz que no capítulo de número 13, nós vamos observar, se nós pegarmos esses 3 versículos, invertemos ele em ordem cronológica e começarmos pelo versículo de número 5, nós vamos perceber que havia um quarto dentro do templo. E esse quarto que havia dentro dele ofertas e algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa que havia ali, grão. Grão, nós falamos de trigo. Se falamos de trigo, o símbolo do trigo é a palavra. Havia dentro daquele quarto a palavra. Mas se nós observarmos uma coisa e figurativar esse quarto, nós vamos entender que quarto é lugar de intimidade. Então dentro do lugar de intimidade havia a palavra. Se nós aplicarmos isso para a nossa vida, nós vamos entender uma coisa: dentro de nós existe algo que é lugar de intimidade. E nesse lugar de intimidade você não convida qualquer um. Nesse lugar de intimidade, onde você vai se relacionar, você vai convidar o seu amigo chamado Espírito Santo. É aqui dentro que ele se relaciona com a gente. É aqui dentro que ele tem um particular conosco. E nesse lugar, irmãos, só tem que ter palavra nesse lugar. Neste lugar, o que prevalece é a palavra do Senhor. Se nós tirarmos a palavra do Senhor dentro deste lugar de intimidade, fica um vazio muito grande. Fica propenso para outras coisas entrar. Vamos observar aqui no texto. Já que havia grão, palavra, também havia o mosto. Mosto fala-se de alegria, não é verdade? Nós sabemos que também o bom samaritano, quando ele vê aquele homem ferido, ele pega vinho e azeite para atar suas feridas. Vinho, nós sabemos que o vinho colocado na ferida é como se fosse um remédio, como se fosse um antibiótico. Observe-se uma coisa, olha o que está dentro do quarto de intimidade: remédio para as feridas. Escute isso aqui. Quando você está triste, quando você está ferido, quem vai sarar tuas feridas é o Espírito Santo. É Ele que está aqui dentro. Ele é teu remédio. Mas o interessante é que havia também lá dentro algo chamado azeite. Azeite, todos nós sabemos que é usado para unção de rei, sacerdote e profeta no Antigo Testamento. Mas o interessante é que o azeite também é colocado na ferida para poder cicatrizar. Mas o azeite vai muito mais além do que isso. Por quê? Porque o azeite naquela época era usado para fazer sabão. E se era usado para fazer sabão, a gente vamos entender que todos nós precisamos limpar algumas coisas em nossa vida. É por isso que o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, ele ainda limpa, ele ainda purifica, ele ainda lava a gente do pecado. Nós vamos observar uma coisa: o azeite também era usado como combustível. De repente você está sem força, se preocupa não, nesta manhã Deus vai te fortalecer. O combustível de Deus está aqui, chamado azeite, Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada nos diz que o azeite também era usado para as lâmpadas acender. Lembra das 10 vistas? Nós observamos uma coisa, irmãos. A Bíblia diz que nós somos luz neste mundo. E precisamos, já que nós somos luz, precisamos mantê-la acesa.
E para nós mantermos a luz acesa, precisamos do óleo, precisamos do azeite, chamado Espírito Santo. Mas irmão, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer que dentro deste quarto havia tudo isso. Mas chegou um momento que isso aqui foi substituído pelo personagem que era inimigo antigo. O que ele não conseguiu fazer nos muros, ele investiu e conseguiu fazer aqui. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele vai se aparentar com o sacerdote. Sacerdote é liderança. Quando eu falo de liderança, não falo somente de um pastor que está à frente do rebanho, mas todos nós somos líderes. Você é líder na sua empresa, você é líder em casa, não é verdade? Você é o cabeça na sua casa. E às vezes isso acontece que a gente relaxa mediante ao tempo, a ponto de permitirmos que o inimigo antigo encontre uma brecha e entra. E detalhe, ele não vai procurar qualquer lugar para ficar, vai procurar um lugar de intimidade. O maior foco do inimigo é estar num local de intimidade. Lembra o que ele queria fazer? Estar assentado no trono que pertencia somente a Deus. Isso aqui só pertence só a Deus. Ele sempre quis substituir, ele sempre quis estar no lugar de Deus. E o interessante é que a Bíblia Sagrada nos diz que Eliasibe, ele vai dar a sua filha ao filho de Tobias. E a Bíblia Sagrada nos diz que eles se casam e se aparentaram. E foi uma oportunidade para Tobias entrar dentro da família. Já que o Tobias entra dentro da família, Tobias vai ter um alvo. E Tobias, nós sabemos que Tobias pertence à nação de Amonitas. E os Amonitas, a religião deles é uma religião que até mesmo é profana. Por quê? Porque eles ofereciam sacrifícios humanos. Ou seja, eles se dedicavam a isso. Eles tinham prazer na morte. Olha o que Tobias vai querer fazer. Vai querer trazer para dentro do templo, para dentro do lugar de intimidade, morte. Vamos figurar isso. O nosso inimigo sempre vai querer trazer morte para dentro dos templos. E quando eu falo templo, eu falo aquilo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Quando Tobias percebe que dentro do templo, dentro do local de intimidade, tem palavra, tem azeite, tem unção e tem vinho, que é o símbolo da alegria, quando ele vê isso, ele quer substituir isso por morte espiritual. Coloque sobre os vossos pés, por gentileza. Escute isso aqui, não baixe as guardas, permaneça firme. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que quando Neemias ele não estava presente, tudo isso aconteceu quando Neemias estava ausente. Preste atenção, quando o Espírito Santo, a gente, infelizmente, no momento de fragilidade da gente, e a gente não anda lado a lado com Ele, não busca Ele todos os dias, e a gente abre uma brecha, de momento que Ele fica de lado, porque o que vai fazer separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. Então quando o pecado, seja ele de omissão, seja ele qual for, seja ele pequeno ou grande, porque nós somos pecadores, quando a gente dá legalidade para isso, o que vai acontecer? Tobias entra. As mínimas coisas começam a entrar. Aí vamos perceber uma coisa: Neemias está ausente. Mas quando Neemias chega, sabe o que ele vai fazer? Vai fazer uma varredura. E quando ele chega, as primeiras coisas, sabe como? Uma tática para você arrancar o inimigo da tua vida, de dentro da tua casa, de dentro do teu lar, até mesmo de dentro da tua vida. A primeira coisa é arrancar aquilo que pertence a ele. Neemias vai passar a mão nos móveis, fala de algo que pode ser movido, arrancado do lugar. Neemias vai passar a mão naqueles móveis e vai colocar lá fora. E quando ele coloca lá fora o que pertence a Tobias, automaticamente ele sai.
Só que o interessante, os levitas não estão na casa mais. Os adoradores tinham saído, porque Tobias estava no lugar deles. E quando você remove aquilo que não pertence a Deus, aquilo que pertence ao adversário, aquilo que pertence ao mundo, sabe o que acontece? A adoração volta, a intimidade volta. Elias passa a mão no grão de novo, coloca lá dentro, passa a mão no vinho, coloca lá dentro, passa a mão no óleo, coloca lá dentro de novo. Sabe o que é isso? Nesses últimos dias que nós vivemos, irmãos, infelizmente está acontecendo isso em nossos tempos, em nossos dias, a nossa geração. Estão abrindo legalidade para Tobias, que é o antigo inimigo. E o antigo inimigo hoje está reinando dentro dos templos. Mas eu tenho uma palavra nesta manhã. Ainda há tempo de nós removermos Tobias de dentro dos nossos lares, de dentro da nossa família, de dentro dos templos, de dentro da nossa vida. Tudo aquilo que pertence a Ele é tempo de arrancarmos, colocarmos para fora e trazemos de novo a palavra, a unção, a graça, o renovo, o óleo, o azeite. É nessa manhã que Deus está falando conosco. É tempo de buscarmos.